Estrangeiros não deveriam ter direito de usar o SUS. Eu tô aqui em Florianópolis e eu fui ali no posto de saúde que tem no Campeche. E quando eu cheguei lá, eu vi um grupinho assim de 3 estrangeiros, 3 russos. E eu fiquei... Sem contar que eu vi um vídeo no YouTube de um coreano que ele tava no Rio, foi fazer uma trilha, quebrou a perna, tá? Aí precisou fazer uma cirurgia, porque ele quebrou a perna muito feio. E a cirurgia foi coberta pelo SUS, ele não pagou nada pela cirurgia. Ele não é residente do país, ele não paga imposto aqui. Existe uma questão ética que faz com que o SUS atenda estrangeiros sem precisar dificultar nada, sem discriminar de maneira nenhuma. Vamos falar sobre isso. Oi, tudo bom? Sou Vinícius Siqueira, do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp, e aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. Eu vou colocar o arroba da moça na descrição, e ela traz um ponto que é muito comum em outros países. E vamos falar por que no Brasil isso é diferente. Primeiro é necessário dizer que entre 2022 e 2023 passou de 500 mil de atendimentos a estrangeiros pelo SUS. Em 2024 passou de 300 mil e em 2025 já passamos de 250 mil. Existe uma quantidade de atendimento. Vale dizer também que a população brasileira passa de 210 milhões de habitantes, né? Então esse número ele é grande em números absolutos, em números relativos ele é bem menor. Por isso vale a pena a gente começar a conversa falando sobre o ganho que é ético sobre o SUS, né? O SUS nem sempre existiu, ele passou a existir num ganho que é político e ético. Vou usar como base o artigo Atendimento de Saúde a Residentes Fronteiriços, Construção de uma Realidade a partir de Valores Éticos. O artigo é da Giane Santos Melo e colaboradores. O que elas fizeram? Elas foram até a região fronteiriça de Tabatinga, no Amazonas, e fizeram entrevistas e também checaram ali o cotidiano dos atendimentos, já que essa cidade ela é próxima do Peru, da Colômbia, e foram investigar, né, o que é esse atendimento com estrangeiros, principalmente em zona fronteiriça. Esse trabalho é relevante principalmente porque o uso do SUS por estrangeiros não é dominado por turistas que de repente quebram a perna num passeio no Brasil. O uso do SUS por estrangeiros no Brasil é principalmente de refugiados e de estrangeiros que vieram do Brasil na medida em que o seu país estava passando por péssima situação econômica. E muitas vezes, geralmente, aqui do Mercosul. Fluxo de venezuelanos, bolivianos que vêm para o Brasil, geralmente essas pessoas passam pelo SUS e também colocam suas crianças nas escolas públicas, entende? O serviço público é muito importante para essas pessoas que não têm grana para se virar de outra maneira. Na prática, o fenômeno é esse. O fenômeno do estrangeiro que é atendido pelo SUS, na prática, é esse. É o do estrangeiro que vem para o Brasil porque a situação econômica está terrível no país de origem. E o país de origem geralmente são os países fronteiriços aqui do Brasil. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. Nesse trabalho da Giane, existe uma reclamação dos responsáveis pela UBS, que ela foi fazer as entrevistas, porque geralmente o dinheiro, geralmente não, né? O dinheiro que vai para atendimento, ele toma como base a quantidade de pessoas da população da cidade. Então, quando chegam pessoas de outros lugares da fronteira, você acaba tendo mais pessoas ali sendo clientes do SUS, né, de certa forma, sendo atendidas pelo SUS, de certa forma, e ao serem atendidas pelo SUS, se gasta materiais, se gasta, portanto, um dinheiro que não foi planejado porque a população não comportava isso. Convenhamos, isso é um erro de planejamento, na medida em que é possível saber a quantidade de pessoas que entra para fazer consulta, para fazer cirurgia. Então, em vez de medir com a quantidade da população em regiões fronteiriças, teria que ser possível você medir propriamente pelo fluxo de pacientes, pelo fluxo de atendimento. Seria possível. Mas aí tem uma coisa que é interessante, né? Nas entrevistas com os agentes de saúde, o que é colocado ali é que o atendimento ele é, acima de tudo, um atendimento ético. A lei, ela permite. Mais do que a lei permitir, as pessoas que estão atendendo, elas dizem em entrevista, né? Eu nunca mandaria eles voltarem
porque eles estão doentes e ninguém manda um doente voltar para casa. As populações fronteiriças, por sua vez, né, têm barreiras que são políticas, mas culturalmente, socialmente, há um trânsito de pessoas a todo instante, há uma convivência também. Então é meio estranho negar a participação meramente por conta de uma barreira política. Mas eu acho que o ponto mais relevante é que a universalidade proposta pelo SUS ela garante, por sua vez, que o Brasil se mantenha como um país que, por todos os problemas que tenha, por todo o preconceito e xenofobia que possa existir, tem nas suas instituições algo que é aberto ao estrangeiro real que vem ao Brasil. Porque o turista é aqui, é outro ali, mas o estrangeiro real que vem ao Brasil e precisa usar do atendimento básico, precisa fazer consulta, precisa ter um acompanhamento, seja por uma doença, seja por um mal, seja ele qual for, geralmente é o boliviano pobre, é o venezuelano pobre, são as pessoas que estão nos países do resto da América do Sul, não exatamente alguém que veio da França, por exemplo. Porque, gente, assim, aquela coisa da imigração europeia para o branqueamento do Brasil, isso aconteceu num dado período. Hoje, a imigração que acontece no Brasil, ela não tem a ver com isso. Hoje, a imigração que acontece no Brasil é principalmente de populações pobres de países vizinhos. E como não existe no Brasil um clamor nacionalista, também não existem muitas iniciativas para fazer com que gente de outra nação seja compreendida como gente étnico-cultural e nacionalmente diferente da gente. E sem essa diferença tão marcada, as instituições podem se ver abertas a criar um ambiente que é um pouco mais humano do que o que poderia acontecer numa Itália da vida, numa Hungria da vida, numa Inglaterra da vida, por exemplo. Tudo bem?